Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de pesquisa operacional. Nessa videoaula nós vamos falar sobre problemas de transporte. E o que são problemas de transporte, né? Vamos dar um exemplo. Suponha que nós temos uma fábrica, né, que fabrica determinados produtos em 4 cidades. As cidades são A, B, C e D. O produto destina-se a 3 centros de consumo, 1, 2 e 3. Sabe-se que as cidades A, B, C e D dispõem respectivamente de 30, 20, 50 e 10 unidades do produto. Isso é a quantidade, a capacidade de fabricação desses produtos nessas cidades, né? E que os centros de consumo 1, 2 e 3 necessitam respectivamente de 20, 40 e 50 unidades. Então a gente sabe quanto que eu tenho em cada uma das cidades e quanto que eu preciso enviar para cada um dos centros de consumo, né? Qual é o custo unitário de transporte entre as cidades e o centro de consumo? Então, assim, eu vou querer saber qual é a melhor configuração de envio que eu faço, né, das cidades A, B, C e D para os centros de consumo 1, 2 e 3, de forma a reduzir o meu custo de transporte. Esse é o nosso objetivo, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, olha, a gente tem aqui, ó, da cidade A para o centro de consumo 1, o custo, né? Esse aqui é o custo que eu tenho por unidade, né, para transportar. Aqui eu tenho de A para 2, de A para 3. E de B para 1, B para 2. Olha só, quando tem esse M aqui, é um valor imensamente grande. Então a gente pode colocar um valor muito grande para ele, né? Porque não tem uma possibilidade de transportar para cá. E a gente tem os valores aí para os demais itens, né? Bem, então eu tenho que fazer um transporte, né, dos meus centros de consumo, dos meus centros de produção das cidades A, B, C e D, para os meus centros de consumo 1, 2 e 3. E aí eu tenho as possibilidades, tá vendo? Ó, transportando de A. Então eu quero saber as variáveis de decisão que nós vamos ter que criar, isso vocês têm que ficar bem cientes. É assim, ó, de A para o centro de consumo 1, quanto que eu vou transportar? De A para o centro de consumo 2, quanto que eu vou transportar? E de A para 3, quanto que eu vou transportar? A mesma coisa vai acontecer de B, né? Tudo isso vai ser, a gente tem que lembrar que a gente vai precisar do custo, né? E a gente tem o valor de C e o de D, que é o custo de transporte. Isso que está dizendo nossa tabela aqui do lado, né? Já configurando em modelos, né? Ó, fica muito fácil a gente ver como que ela vai ser a configuração. Beleza? Então a gente tem todas essas possibilidades e a gente quer descobrir qual é o valor de cada uma dessas variáveis. Pode-se calcular o esquema de transporte que permite atender a demanda. Pede-se para calcular o esquema de transporte, né, que permite atender a demanda dos centros consumidores a partir das cidades, minimizando o custo de transporte. Esse problema a gente vai encontrar em praticamente todas as empresas que a gente for trabalhar que tenha que fazer entrega de produtos, né, que tenha talvez a sua frota própria e quer saber como que vai fazer a distribuição ou que tenha centros de produção separados, né? Então, as variáveis de decisão. As variáveis de decisão devem indicar o número de unidades a transportar de cada centro, né, de cada cidade para cada centro de consumo. Então, a gente tem aqui o número de unidades a serem transportadas entre a cidade I, então no caso aqui o Izinho aqui está representado aqui ó, como o primeiro item aqui do X, e o centro de consumidor J, que vai ser esse cara aqui. Vocês podem ver que a gente coloca IJ porque fica fácil até da gente identificar a variável, porque os nossos, tanto a cidade quanto o centro de consumo, a gente pode ter N valores aí, pode ter 10, 20, 30 e assim por diante, né? Então, para a gente poder resolver, então eu tenho XA3, é o número de unidades a serem transportadas da cidade A para o centro 3. Né? As restrições de não negatividade, neste caso, os valores das variáveis não podem ser negativos. Então, a gente tem que colocar que todas as variáveis têm que ser maior ou igual a zero. Que é exatamente o que está aí. Então, assim, na função objetivo, queremos minimizar o custo total de transporte, que é uma função linear do custo unitário de cada rota pela quantidade. Então, a gente simplesmente vai pegar ó, XA1
né? O custo aqui é 1, por isso que não está aparecendo, né? O XA2, o custo é 2, o XA3, o custo é 3, o XBI, né? O custo é 10. Esse M, lembrando, é um valor muito grande. Quando vocês forem modelar aí no Lingo, vocês podem colocar um valor 9999, quer dizer que ele nunca vai selecionar esse valor, como a função é de minimizar, né? E a gente coloca todos os custos para todas as possíveis variáveis que a gente tem de transporte entre as cidades e os centros consumidores, com cada um com o seu custo de transporte. E agora a gente vai forçar o problema a fazer o transporte, né? A gente tem que ter as restrições de oferta, né? Que a quantidade enviada a partir de cada cidade não deve exceder a capacidade da oferta. Então temos as 4 restrições. A gente tem que a cidade A, ela só pode receber uma quantidade no máximo de 30. Então o valor tem que ser menor ou igual a 30. Então tudo que vai para a cidade A, X, A1, tudo que sai da cidade A, né? XA1, tudo, XA2 e XA3, quer dizer, tudo que sai da cidade A tem que ser menor ou igual a 30, que é a capacidade que a cidade tem, tá? Então a gente vai fazer a mesma coisa para B, aí a gente tem XB1, tudo que sai de B para o centro de consumo 1, tudo que sai de B para o centro de consumo 2, mais tudo que sai de B para o centro de consumo 3, tem que ser menor ou igual a 20, tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui, ó, XC1, XC2, XC3 tem que ser menor ou igual a 50, né? Que é a capacidade da cidade C. Agora que a gente fez as restrições referentes à capacidade da cidade, a gente vai fazer, ainda tem a cidade D no caso, desculpa. Então eu tenho 4 cidades, a gente pode ver D1, D2, D3 aí, né, X, que vai ter que ser menor ou igual a 10. Feito aqui as restrições das capacidades que eu tenho de cada uma das cidades, eu faço agora as restrições de demanda. Então a quantidade recebida por cada centro consumidor não deve exceder a sua capacidade de demanda. Temos 3 restrições que são os 3 centros consumidores. Então, ó, tudo que vem de A para 1, de B para o centro de consumo 1, de C para o centro de consumo 1 e de D para o centro de consumo 1, ele tem que ser maior ou igual a 20, que é a demanda que eu tenho, entendeu? Professor, mas por que não é igual? Poderia ser igual, mas esse igual ele pode tornar o nosso problema sem solução. Então a gente coloca maior ou igual, porque como a gente está num problema de minimização, ele vai transportar o menos possível. Então tem que ser maior ou igual, ele vai transportar no mínimo, no nosso caso aqui, 20, né? A gente tem aqui também um outro que é tudo que foi transportado para o centro 2, então A2, B2, C2 e D2, tudo que está vindo de cada uma das cidades para o centro de consumo 2 tem que ser maior ou igual a 40. E a mesma coisa para o centro 3, ó, tudo que vem de A, de B, de C e de D das cidades, né, para o centro 3 tem que ser maior ou igual a 40. A nossa função objetivo, e aqui a gente vai ver todas elas, a nossa função objetivo, ela tem todas as variáveis que a gente tem no problema, né? E todas essas variáveis com seu respectivo custo de transporte, né? Que é aquela última tabela. Então, o que foi transportado de A para 1, por que aqui não tem valor? Porque é 1 o valor, entendeu? E a gente tem aqui também as nossas restrições de oferta, né? Que é a quantidade que sai de A para 1, de A para 2 e de A para 3, tem que ser menor ou igual a 30. Então a gente tem as restrições de cada uma das cidades aí em relação à capacidade delas. E nós temos também as nossas capacidades, as nossas restrições de demanda, né? Que as quantidades mínimas que eu tenho que atender em cada centro consumidor, 1, 2 e 3. Feito isso, nosso modelo está pronto. Então a gente, usando esse padrão de modelar, né, as restrições de oferta, as restrições de demanda e a função de objetivo com o custo, a gente resolve uma série de problemas, né, que a gente encontra em diversas empresas relacionados a transporte. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí. Um forte abraço e até a próxima aula.